Shalom. Você já ouviu falar sobre as leis de Moisés? É comum no meio cristão falar-se muito das leis de Moisés, porém eu observo que a maioria não sabe o que significa lei em hebraico e os seus significados de cada lei. Então, por isso, nós vamos começar com a série de vídeos e vamos começar pela primeira mitzvah, a lei ou instrução, tá bom? E a primeira o primeiro dos mandamentos positivos é a mitzvah de saber que existe um Deus, como Shemot, ou Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2, afirma: Eu sou Deus, teu Senhor. Só que, apesar da tradução estar assim, é importante quem vai se aprofundar nos estudos da Torá ou da Cabala conhecer os fundamentos da forma hebreia que o povo nesse período entendia o mundo. É um erro você querer ler a Torá, você querer estudar a Torá com a mentalidade atual, a mentalidade ocidental. Tanto é que foi um choque para o povo de Israel compreender o mundo de uma forma totalmente diferente. Até porque, naquele período, ou seja, na Idade do Bronze, era comum confundir-se os elementos da natureza, os efeitos da natureza, as forças da natureza como deuses. Então era muito comum, por exemplo, alguém, inclusive isso até hoje acontece entre os indígenas, os povos originários, no Japão, na Índia, etc., em vários locais. Não se engane que isso não é só na Ásia, na África, não. Inclusive em países de primeiro mundo, por exemplo, como os Estados Unidos. Mas, por exemplo, no Japão, o Monte Fukushima é considerado um deus. Né? Aqui no Brasil, em alguns povos originários, se consideram alguns rios o deus. Na Índia, o rio Ganges, e assim por diante. E é muito importante que vocês compreendam isso, porque era essa mentalidade naquele período. Porém, quando Hashem ele se apresenta de uma forma totalmente diferente para Moshe e para Moisés, de abençoada memória, e para o povo de Israel naquele período, ele estava se apresentando de uma forma que nem Avraham Avinu compreendia, nem nosso pai Abraão, Isaac e Jacó compreendia. Então, quando a tradução fala, eu sou Deus, né? Eu sou Deus, teu Senhor, ele está dizendo o seguinte, ele não está cobrando de você entender que ele é Deus. Hashem não está cobrando que você tem que entender que ele é Deus a pau e pedra. Isso é um equívoco, tá? Isso é um equívoco vindo muito do cristianismo. O que ele está fazendo é convidando vocês, ou seja, a humanidade a compreendê-lo. Até porque Hashem, quando ele cria a humanidade, né, dentro do conceito religioso lá em Gênesis, ele deu dois caminhos para que a humanidade pudesse entrar nesse mundo e viver o mundo. Um pelo caminho só dos prazeres, sem sofrimento, né? Que é chamado de todo fruto comereis. E também há um outro caminho, que é o caminho do conhecimento do bem e do mal, que é retratado pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós escolhemos a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós escolhemos esse caminho, naturalmente a nossa mente foi perturbada. A nossa mente passou a ver as coisas de formas distorcidas e também esquecer. Por isso que nós, seres humanos, apesar de, em alguns lugares, nunca ter ouvido falar isso, aquilo, nós temos a Torá dentro de nós. Lembrando que outro equívoco também que tem entre as pessoas religiosas e as pessoas que não gostam da religião, que quando nós falamos a Torá, eu não estou falando a Torá no conceito religioso, eu estou falando assim porque a palavra Torá é como se fosse instrução, uma instrução de você fazer o que é certo. Então não importa onde você nasceu, você sabe que matar é errado, roubar é errado, xingar a pessoa é errado, entende? Como é que é mais ou menos isso? Então quando Hashem, Deus, ele se apresenta de uma forma diferenciada para o povo, não é que você pode falar, mas se ele é Deus, por que que... Não, porque Deus ele deu esses dois caminhos e nós escolhemos
esse outro caminho, que é o caminho da distorção. Então, naturalmente, pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo, pela forma que nós queremos tudo do nosso jeito, é natural nós esquecermos outros tipos de valores. Tanto é que nas relações humanas nós temos que estudar as ciências humanas para entender o próprio comportamento humano. Então, quando Hashem fala, eu sou o teu Deus, teu Senhor, agora vamos para lá, para as profundezas do hebraico, do conhecimento cabalista, para entender o que Hashem está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, é Ani Elohim, eu sou Deus. Elohim, eu já tenho outros vídeos aí, depois vocês podem entrar no meu canal e dar uma verificada. Elohim, ele não significa apenas Deus, mas quando ele se é referido a Hashem, quando tiver o nome de Hashem, ou quando estiver falando o nome sagrado de Hashem, está querendo dizer o seguinte, olha, eu sou o que criou tudo, ou seja, todo o universo só existe porque eu quis que existisse e só se mantém na existência porque eu mantenho o universo na existência. Inclusive o Rambam Maimonides no Sefer Hamadá, no seu livro Sefer Hamadá, fala sobre isso. Sou teu Senhor, seu Senhor não é o Senhor de, eu mando e você obedece. Gente, não é isso. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu criei leis e essas leis, não importa o tanto de dinheiro que você tem, quem você é, você não consegue mudar. Então, resumindo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu sou a fonte do universo, eu sou a fonte de tudo que você vê, desde uma pedra, das composições das pedras, dos animais, das suas células, das leis da física e da química. E eu criei essas leis. E essas leis, esse comportamento do universo e da natureza é a minha vontade. Então, por mais que você faça, você não consegue mudar. Por exemplo, por mais que você grita, eu não acredito em Deus, e pular do 10º andar, você vai se esborrachar no chão. Por mais que você grita, eu não gosto de Deus, eu não vou comer mais, você vai morrer. Entende? É isso que Deus está falando. Então, Deus está querendo dizer o seguinte, não adore essas coisas, porque nada mais são do que elementos naturais da criação do universo, né, que são necessários para que exista tudo conforme existe. Então não adore isso. E quando ele fala, eu sou o teu Deus, ele fala assim, ele quer dizer o seguinte, olha, começa a reconhecer realmente o que faz sentido. Então, se você adorar, gente, em hebraico, não é você cegamente, eu adoro Deus, se você não adorar esse Deus, você vai para o inferno. Não existe isso no hebraico. O que existe é o seguinte, quando você tem um conhecimento do que é verdade, você não cai na mentira. É isso que significa. Então, se você sabe que existe um Criador, que existe uma criação, que existe uma fonte única, por que você vai perder tempo com coisas? Por exemplo, existem deuses, tem outros deuses. Aí você fala assim, mas a religião da pessoa. Não, beleza, a pessoa pode adorar, ela é livre para adorar outros deuses. Mas aquele Deus, ele faz alguma coisa? Eu vou te falar uma coisa rapidinho que aconteceu com Abraão. Diz que todo mundo sabe que Abraão adorava vários deuses, mas seu pai. E um dia, o pai de Abraão falou assim, olha, Abraão, tinha 12 estátuas, né, 12 deuses que ele tinha que entregar para o rei Nimrod. Ele falou assim, olha, você vai, cuida aí que eu vou lá avisar para o rei que está pronto e volta aqui para nós levarmos as imagens dos deuses. Abraão pegou uma espada, cortou a cabeça de 11 imagens e colocou a espada na mão da 12ª imagem. Quando o pai de Abraão chegou, falou assim, Abraão, o que é isso? Por que tu cortastes, né, a cabeça dos deuses? Ele falou, não, mas não foi eu. Quem cortou foi esse Deus aqui. O pai de Abraão virou e falou assim, como que ele é uma estátua? E ele falou assim, e como o senhor adora algo que parece ter força, mas não tem? É mais ou menos isso. Então, essa primeira mitzvah é falar, acorde, desperte para a verdade. Para a verdade não no conceito de você adorar, então eu tenho que ser judeu? Não. Não. É você ter consciência. E quando você tem consciência que todas as leis que existem são necessárias para a existência, você não vai mais maltratar teu próximo, não vai mais destruir a natureza, você não vai mais maltratar os animais e você vai tentar dentro, porque todo mundo tem um lado ruim, eu tenho, você tem, e vamos tentar mudar esse lado ruim para fazer um mundo melhor. Esse é o significado mais próximo de eu sou teu Deus, teu Senhor. Shalom, compartilhe bastante esse vídeo,
Conheça meu livro que está à venda no Clube dos Autores e Le Ritral.